apesar de hoje não ter sido um dia tão agitado para o nosso Vascão, mas não quer dizer que essa resenha ela não é importante, muito pelo contrário. Ela é muito importante porque no dia de hoje o Vasco iniciou a sua preparação para estrear no Campeonato Brasileiro contra um adversário muito complicado. Foi o 4º colocado no ano passado. Então chega aí, vem com o Thiagão pra gente debater, resenhar, trocar uma ideia sobre esse confronto, família. Porque hoje não aconteceu nenhuma movimentação do Vasco. Já comentamos, né? No vídeo de mais cedo, no vídeo da parte da tarde, a possibilidade do Garré sair. Então hoje não, vamos focar nesse confronto contra o Mirassol, destacando aqui algumas imagens da preparação do Vasco, que iniciou no dia de hoje, como eu estou comentando com vocês. E para ajudar o Thiagão e finalizar bem a sua segunda-feira, vou trazer aqui o Fernando. Lembra do Fernando, ex-zagueiro do Vasco? Bem mais ou menos, né? Gente boa, mas bem mais ou menos. Mas ele estava comentando uma situação importante, que é o Vasco sem bola, tá? A fase defensiva do Vasco, principalmente, né, pra gente ajustar nesse confronto contra o Mirassol. Gabriel Farias, que é um jornalista que eu gosto muito, destacando esse debate que a gente vem tendo aqui, né? Coutinho, Nuno, quem vai ficar de fora para o Inestrosa jogar? Pega a visão dele aqui pra gente debater. E vou destacar também, família, Rafael Guanais, treinador do Mirassol, que no ano passado deu ruim, né, pra gente. O Vasco conseguiu perder os 2 jogos. Perdemos lá por 3-2 e aqui por 2-0, né? E muita gente exaltou o trabalho do Rafael Guanais, deu um nó tático no Fernando Diniz. Quero trazer aqui algumas declarações dele, Mirassol também, né? Já se preparando para esse confronto contra o Vasco pra gente debater. Família vascaína, então chega aí que tem resenha pra gente finalizar essa segunda-feira. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo pra fortalecer o trabalho do Thiagão. E não esquece da parceria aqui do YouTube, pelo amor de Deus. Vai comprar no Mercado Livre? Clica no nosso link, Shopee da mesma forma, Netshoes e Magalu. Essa parada aí, mas Thiagão, eu não quero comprar os produtos que você separou, mas eu quero uma televisão, um fogão, um celular. Essa parada, só clica aqui no meu link. Você vai comprar a parada que você já tá planejando, pensando, vai comprar sem pagar R$1 a mais. A única moral que você vai me dar é clicar aqui no link. E aí tu vai me fortalecer demais. Fechou? Posso contar contigo? Claro. Se você for comprar, aí você não esquece de clicar aqui no nosso link da Shopee, Mercado Livre, Magalu e Netshoes. Família, vamos seguir a nossa resenha. Eu já vou passar aqui os cortes e aí a gente vai trocando uma ideia por cada visão, projetando esse confronto aí muito importante que o Vasco tem contra o Mirassol, até porque eu estava até pontuando isso no vídeo da parte da tarde, né? O Vasco estreia jogando fora contra um adversário que não perdeu, né? Jogando em casa no ano passado. E depois tem 2 jogos em casa, né? Chapecoense e também Bahia. Então sim, família, a gente tem que iniciar bem esse campeonato brasileiro e eu acho importante, né, a gente debater aqui alguns pontos de tudo que essa galera vai tocar. Além disso, tocar lá ele, né? Além disso, eu não sei se vocês já votaram lá no time ideal para iniciar o campeonato brasileiro no GE. O GE fez isso, eu fiz até aqui o meu time. Mas esqueceram de colocar o Felipe Coutinho lá, hein, Jéssica? Estão numa marcação com o cara, hein? Mas eu vou trocar uma ideia com vocês sobre isso também, família. Se liga só. Só que, defensivamente, o Vasco deu muitos espaços pro time do Boa Vista, que teve chances de fazer gols, mais de uma chance de abrir o placar. Enfim, o Vasco, como eu falei do Flamengo, os times que gostam muito de ter a bola, mas tem que estar preparado para quando perde. O perde pressiona, tem tido dificuldade para fazer não só o time alternativo, como foi o time contra o Boa Vista, mas o time titular também tem tido dificuldade para recuperar a bola com velocidade depois que perde. E isso está deixando o Vasco um pouco exposto na sua defesa. Defesa do Léo Jardim? Léo Jardim não. Foi o Fusato. Foi o Fusato? Que pra mim foi um dos destaques do jogo. Isso aí. Por isso que eu tô falando. O Boa Vista teve chances de fazer, não gol não, mas de fazer gols. E o Vasco precisa estar atento a esse tipo de lance, porque se fosse um time mais qualificado, com todo respeito ao Boa Vista, podia ter sofrido alguns. A grife também conta, a grife também entra em cena quando o assunto é disputa por posição. Se o Inestrosa chegar jogando muita bola, quem vai sair da equipe é o Nuno Moreira. Sim. O Coutinho ainda, não acho nem que esteja jogando tão mal, mas se for pensar num primeiro jogador sendo barrado logo de cara, isso vai acabar sobrando pro Nuno por conta da grife. O peso do currículo do atleta tem interferência na disputa por posição. Claro. Com o passar do tempo, pode ser que o Felipe Coutinho saia da equipe, não acho nenhum absurdo, mas no primeiro momento, agora, só deixar claro também, o Inestrosa tem que chegar e jogar bola logo de cara, porque eu também não imagino que o Diniz vai fazer assim.
sai você que o Inestrosa vai jogar. Não, O ele já Inestrosa vai falou. largar do banco. Pensando numa saída do Coutinho da equipe e a permanência do Nuno, você vai precisar deslocar o Nuno pra jogar mais centralizado, o que eu acho que ele pode entregar de certa forma. E aí você teria Inestrosa de um lado, Andrés Gomes de outro. Quem eu acho que chega pra jogar direto é o Brenner, porque não tem outro necessidade, né? jogador que execute a função de centroavante. Então o Brenner vai chegar a jogar. O Ryan foi embora, vinha jogando por dentro. O Verratti foi embora, era o centroavante do elenco. Então o Brenner, se reunir boa condição física, o que tudo indica, vai chegar numa boa condição física. Esse vai chegar a jogar, e não é nem tanto pela qualidade, que ele até tem qualidade, mas porque existe uma necessidade maior nesse setor. Não, nenhuma. Boa tarde. Temos 20 dias de trabalho. Já em 20 e tantos dias é o 5º jogo. Então é simplesmente uma sequência. Alguns times tiveram mais tempo para iniciar a competição. A gente estamos montando uma equipe totalmente nova. E já pegamos São Paulo, Palmeiras, Red Bull. Tivemos um jogo muito abaixo contra o Primavera, mas é uma construção de equipe. É um campeonato muito difícil. Hoje, mais uma vez, um adversário muito difícil. Só que a gente consegue começar bem o jogo. Então já faz os gols no começo. Isso dá tranquilidade. A equipe fez um grande jogo contra o Red Bull, foi 0-0. Fizemos um jogo equilibrado contra o Palmeiras. E um jogo muito abaixo daquilo que foi a preparação em relação ao Primavera. Então, é começo de temporada e também não é o resultado que vai falar que está tudo perfeito, tá tudo excelente. Mas a gente precisa entender um pouco mais dos processos, né? O calendário nosso atrapalha demais quando vai pensar em rendimento, pensar em preparação. Então, tem muita gente ainda que está muito abaixo em aspectos competitivos, então isso vai sendo construído ao longo do tempo, só que precisa ganhar jogo, senão já vira um desespero e ninguém serve para mais nada. Então, uma vitória muito importante para a gente poder ter uma sequência no Paulista e iniciar o Brasileiro. Daí, família, deixa eu começar destacando as falas ali do Rafael Guanais e também do Fernando, porque eu acho muito importante, né? Se o Vasco quiser conquistar um ponto ou vencer o Mirassol, tem que se defender bem, né? E é aquilo que eu falei também no nosso vídeo da parte da tarde. Ou você se defende ficando com a bola, ou você se defende correndo mais, competindo, dividindo, ganhando os espaços, preenchendo os espaços, melhor dizendo, e dessa forma dificultando, né, para o adversário. Se o Vasco entra em campo com aquela moleza que a gente sabe, né, por exemplo, no jogo contra o nosso rival, aí é meio caminho andado para você tomar uma porrada lá, e a gente não quer isso de forma nenhuma. Claro, né, que é o início de temporada, e é aquilo, né, é um início de temporada e todos os clubes passam por isso. O Mirassol até voltou antes, né, que o Vasco, eu lembro de ter destacado isso aqui com vocês, porque é o time que a gente vai estrear no Campeonato Brasileiro. O Vasco voltou depois até porque, né, jogou a final da Copa do Brasil. Mas é um time que teve algumas saídas, né, e muitas chegadas, né? Chegaram ali vários jogadores. Então, de fato, o Mirassol ainda está se encaixando, mas fez uma grande partida contra o São Paulo. Eu tive a oportunidade de acompanhar essa partida, né, aquele amasso para cima do São Paulo, e aí teve algumas dificuldades, né, como ele tá pontuando ali, perdeu pro Primavera, Palmeiras é uma derrota totalmente, né, aceitável, e conseguiu agora ganhar do São Bernardo, jogando fora de casa por 4-0. E assim, família, eu não tenho assim o conhecimento para analisar o trabalho do Rafael Guanais, taticamente, né, falando. É um cara que busca realmente valorizar a posse de bola, iniciar lá na defesa, o Walter participa, né, das jogadas. É um time muito organizado, né, o time do Mirassol. Eu acho que o que aconteceu no ano passado em relação a só focar ali no Campeonato Brasileiro, isso acaba ajudando porque você consegue recuperar os seus titulares, né, você não tem tantos desfalques assim. Esse ano, né, a gente já vai ver o Mirassol participando da Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, tem o Campeonato Paulista. Isso não vai fazer tanta diferença na estreia do Campeonato Brasileiro, é claro, mas pro decorrer da temporada pode pesar. Então, realmente é um time que trata bem a bola. Eu assisti o jogo contra o São Paulo, mas é aquilo que eu falo com vocês. É um time ali que você tira o Reinaldo, que já tem ali seus 36 anos, quem jogava no ano passado era o Chico da Costa, né? Que assim, apesar de ser um centroavante alto também, tinha ali uma boa mobilidade. O centroavante deles, acho que é André alguma coisa, não sei se veio do futebol mexicano, não é tão mole, né? Não é rapidão, mas é um cara que tem uma boa dinâmica ali na frente. Então é um time organizado e que acelera. Você lembra da defesa do Mirassol no ano passado? Esse James, que tá no Fluminense, um tal de João alguma coisa, João Vitor, se eu não estiver enganado, os dois com uma boa capacidade física. O lateral corria bem, aí o Reinaldo é um cara mais experiente, mas a cabeça de área também, capacidade Danielzinho, acho que Neto Moura também,
E no comando de ataque, Alisson, Carlos Eduardo, sabe? É um time que, família, por mais que tenha ali a sua organização, é um time físico. Eu bato nisso aqui, eu sou chato nisso aqui, porque o Vasco foge um pouco dessa realidade. É muito mais difícil você organizar um time ou conquistar resultados sem essa velocidade, sem a capacidade física. Né? Porque toda organização que eles têm, passa pra lá, tal, roda jogada. Como é que o Vasco tomou os gols? Principalmente os dois aqui em São Januário, última linha. Os caras ganhando em velocidade da nossa zaga. O Vasco, né, por exemplo, com o time que jogou contra eles lá, tem essa capacidade? Não tem, tem que chegar na construção. E aí o time consegue se defender melhor, às vezes está no ataque, né, faz a recomposição porque seu time não consegue acelerar. Então, assim, eu destaco aqui 2 jogadores que o Barros, na verdade, não atuou lá, né? Atuou aqui, a gente perdeu com o Barros pro Mirassol, mas lá não, né? O Vasco entrou em campo, tô até com o time aqui, ó, com o Neto, tô falando Neto deles, né? O Hugo Moura e Tietê. E eu não sei se vocês vão se lembrar, mas o Hugo Moura sai no intervalo e coloca o Thiago Mendes. Nossa, foi um amasso. Aí eles passaram por cima, porque ficou Thiago Mendes e Tietê, né, a cabeça de área sem pegada nenhuma, os caras passaram o carro. O Vasco conseguiu achar, né, 2 gols, teve até a possibilidade de virar a partida, mas vai lá, atacaram a última linha, bola nas costas do Piton, o cara cruza e o Alisson faz o 3º gol e o Vasco perde aquela partida. Então, assim, a nossa cabeça de área mudou um pouquinho, né, mudou muito, né, na verdade, com o Barros, que não foi tão bem contra o Flamengo, mas acredito muito no Barros, tem que focar, né, e eu sei que é jovem, mas tem totais condições de fazer uma excelente temporada e acredito muito que vai nos ajudar nessa partida contra o Mirassol. Então a gente tem mais pegada com o Barros e tem um Thiago Mendes que pouco a pouco tá entrando num nível muito bom, né, família? Tecnicamente falando, é um cara que agrega, né? Sabe fazer um lançamento, tem tranquilidade para sair jogando, trata bem a bola, mas fisicamente deixa a desejar. E aí você pega o Felipe Coutinho jogando ali no meio campo, o Vasco perde muito. E o Mirassol é um time leve, Por isso, né, que a gente fala muito aqui o que o Fernando tá falando. Quando o Vasco tiver sem a bola, não adianta, tem que competir. Então, dentro das opções que a gente tem, família, para esse confronto, a gente entra até, tô mostrando aí para vocês também, a imagem do Felipe Coutinho. Eu acredito, né, assim como o Gabriel Farias, que o Coutinho vai continuar como titular. Quem vai acabar saindo vai ser o Nuno Moreira para a entrada do Inestrosa. E não tem que demorar, cara, não tem o que o Diniz ficar tentando recuperar jogador. O Vasco precisa ser mais intenso, o Vasco precisa ter mais velocidade. No ano passado o Diniz demorou muito, mas muito para colocar isso em prática, né? Quando o Andrés Gomes chegou, demorou muito para colocar ele como titular e botar um time mais leve. Tanto que aquela sequência positiva que a gente teve vem, né, a partir do momento que o Diniz traz essa parte física. Tem esse olhar também para a parte física. Depois a coisa desandou realmente, um time apático, mesmo tendo um time mais leve, sem entrega, e aí aconteceu o que aconteceu, perdendo 5, né? Consecutivas. Então, nesse jogo contra o Mirassol, né, eu até montei aqui o nosso time, né? Botei aqui, ó, o Cuesta, Robert Renan, Jardim no gol, claro, PH e Puma Rodrigues na lateral esquerda para ter um time mais físico. Eu acredito muito mais no Pumita pela esquerda, na questão da marcação, de sustentar, do que o Piton. Então, eu optaria pelo Pumita. Na cabeça de área, Barros e Thiago Mendes. Meio armador, Nuno. Eu acho que o Nuno ainda está na frente do Johan Rojas. Eu sei que chamou a atenção, eu sei que foi muito bem, mas aí, poxa, não seria justo, sabe? O Nuno fez uma excelente temporada no ano passado. A gente não pode esquecer assim do nada, sabe? E é um jogador que não foi bem, né, contra o Flamengo, mas também por esse coletivo. Sabe? Não dá. Família, não é que individualmente você vai descartar o jogador, falar que não tem que ir pro banco. Não, às vezes as coisas não vão acontecer pelo coletivo. Você tem de 4 a 5 jogadores com uma limitação física. Vai pesar para todo mundo. Vai pesar. Você vai ver que o meia armador que jogar com o Inestrosa e com o Andrés Gomes e com o próprio Brenner, que também tem uma boa mobilidade na frente, você vai ver como é que vai melhorar. Eu sei que você entende dessa forma. Você vai melhorar. Quem for o camisa 10, ou meia armador, melhor dizendo, vai melhorar para este cidadão. Porque vai ter gente para correr na frente. Agora, com um time mole, né, tentando chegar, aí vai ficar complicado. Ainda mais contra um time que é bom, né, tecnicamente, e tem jogadores para correr, para acelerar. Aí, mano, passaram o carro por cima da gente. E se o Diniz não tiver esse olhar para o jogo contra o Mirassol, vai dar merda. Vai dar merda. Claro que num nível muito mais abaixo, né, do que o nosso rival aqui, mas é um time intenso e bem treinado. Então o Diniz precisa igualar essa parte física. Acho muito difícil mesmo os dois jogadores ficando no banco,
acho quase impossível iniciarem a partida. Talvez assim, se fosse pra fazer ali a minha fezinha, o Brenner. Tá apto pra jogar? De repente o Brenner, porque o Vasco tem o GB hoje atuando ali, ou de repente improvisar o David. Eu não sei se vocês lembram que no jogo contra o Santos, o Diniz falou que trabalhou durante aquela semana, ou dias, com o David, de falso 9, e ele não foi bem. Ele não gostou do David jogando por ali. E aí o que ele fez? Colocou o David pelo lado esquerdo, o Ryan aberto pelo lado direito, e o Nuno e o Coutinho revezando ali, né, de falso 9, hora um encostava lá na frente, hora outro. Então isso pode acontecer no jogo contra o Mirassol? De repente sim. O David aberto pelo lado esquerdo, Andrés Gomes por aqui, Nuno e Coutinho, né, ali pelo centro do campo, né. Ele já trabalhou dessa forma. Eu não vejo um jogo pro GB, pro Nuno, pro Coutinho, pro Thiago Mendes e pro Piton. Ele não pode fazer isso. É isso que me incomoda às vezes no Diniz, porque ele tem exemplos, cara. Né? A gente falou muito disso aqui no ano passado. Olha o que aconteceu com o Cruzeiro. Ele saiu de lá botando Gabriel, Dudu, Matheus Pereira para jogarem juntos. Nada. Pior campanha da história do Cruzeiro no Mineiro. Vem o português, Matheus Pereira, não tinha ponta. Colocou o Christian, aqui o Wanderson, Caio Jorge. O time começou a performar. Por que será, gente? Por que será? Porque hoje, o futebol de hoje precisa competir sem bola. Família, tem aí uma estatística dessa, né? Que um jogador, numa partida, ele fica o quê? 2, 3 minutos com a bola. A maioria das ações dentro de um campo de futebol é sem bola. E o Vasco perde nisso. Então a gente precisa ter esse olhar. Eu aposto que o Vasco fazendo isso, cara, não vai ter o vexame do ano passado. E essa mudança, ela precisa acontecer. O Vasco precisa mudar, precisa reformular essa ideia. Porque no ano passado a gente tomou 60 gols, pô. A gente perdeu 19 vezes. 19 vezes. Pô. Você não pode repetir as mesmas ideias, as mesmas coisas que você fez em 2025. Foi muito preocupante o que aconteceu no ano passado. Então eu espero que o Diniz tenha esse olhar para esse jogo contra o Mirassol e, claro, para o decorrer do campeonato brasileiro, família vascaína. E aí, como esses jogadores, né, provavelmente não vão estar aptos a começarem, né, a partida, então a gente vai, né, ter essa modificação, imagino aí, do David no lugar do GB. Espero que isso possa acontecer, e aí ele deve continuar com o Coutinho, com o Nuno, porque ele não vai fazer nenhuma mudança de tirar um deles e botar mais um volante, isso não vai acontecer. E esse debate do Gabriel Farias aí, sobre os dois, família, vai sobrar pro Nuno realmente, né, porque como ele disse, o Coutinho tem mais grife, né, uma carreira vitoriosa, um cara muito talentoso, a atingir um nível que, poxa, né, que eu acho que alguns jogadores do Vasco ali nem sonham, não vão passar perto disso, melhor dizendo. Mas questão física, tá muito atrás, assim, tá dando nervoso de ver o Felipe Coutinho em campo e não conseguindo ganhar uma dividida, não conseguindo pressionar, a defesa sai com facilidade e aí dá espaço no meio campo. Então assim, é o que eu tô falando, se você não competir sem bola, se não for um time com força para isso, é meio caminho andado. É meio caminho andado para perder. E é engraçado que é exatamente isso. O Vasco perdeu 19 vezes no ano passado e tomou 60 gols. Então, pelo amor de Deus, a gente tem que ter esse olhar para a parte física, para o Vasco sem bola. Porque acredito, né, que o talento vai sobressair e o Vasco vai, né, fazer um bom campeonato brasileiro. Família vascaína, é meu modo de ver. Fui!